Doutora, é muito complicado quem tá chegando e quer ter a paz de cultivo, né? Então não pode ficar com vergonha de perguntar, porque às vezes a gente não vai atrás de um direito com medo, né? Sem dúvida, viu, Natural? É o receio aí de sofrer algum tipo de repressão policial. Infelizmente, a única solução mais segura, não 100% segura, mas mais segura que temos hoje é o habeas corpus, né? Denúncia anônima. Agora quem? Qual foi o elo mais fraco que levou essa denúncia? Porque muita gente que faz tanto o cultivo mineral quanto que faz as extrações precisa de uma precisão exata do que está colocando de insumo, né? Do que vai colocar ali para diluição, principalmente nas extrações. E ele pergunta, aquela balancinha, principalmente aquela de precisão, né? Que o cultivador no mineral usa geralmente, é sujeira? Papo de processo criminal. Ah, meu camarada, é a criatividade, né, da galera, né? Criatividade de fazer. O importante é fazer o quadradinho, passar o bud por cima e aquilo ali já rendeu um top bud, né? Sempre planta bonita, velho. É, planta bonita demais. Arbustinho, hein? Arbusto muito bonito. Você vê que tem flor nas laterais, do lado, em cima, embaixo, né? E aspecto da folhagem muito bonita. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. A gente começa hoje, doutora, com o Avontes 420. Beijo pro Avontes, grande queridão. Doutora, para quem é proletário e vítima do sistema social, que é a grande massa, né? O HC para cultivo tem como tirar de graça? Como que funciona? Existem duas possibilidades. Uma possibilidade com relação à utilização do serviço público pela Defensoria Pública, dessa pessoa que não tem condição de pagar nem mesmo um valor social, encontrar esse suporte jurídico na Defensoria Pública. E existe um tiro kamikaze, considero assim, que é o entrar com o próprio habeas corpus, né? O habeas corpus, ele é um processo, um remédio constitucional, né, que não precisa você ter advogado, mas caso você precise fazer qualquer tipo de recurso nesse processo, aí sim a figura do advogado passa a ser primordial, né? E o mais perigoso dessa opção, acredito que ela seja mais dificultosa e que pode prejudicar, é com relação às pessoas acharem que as suas decisões elas vão estar em primeira instância sendo concedidas. Não é essa do judiciário, tá, gente? A gente que milita nessa área e vê como é que tá acontecendo aí, as decisões que acontecem em primeira instância, elas são realmente, assim, minoria, né? Então, não aconselho ninguém fazer a busca aí do habeas corpus de forma sozinho, né? Porque uma hora ou outra vai precisar do advogado e o advogado vai ter dificuldade depois de construir uma argumentação, depois de já construir a argumentação pelo próprio paciente, né? E aí a alternativa mais viável mesmo para quem realmente não tem condição nenhuma é fazer através da Defensoria Pública, por mais que seja um serviço muitas vezes não especializado, né? Eu fico triste com esses comentários porque a realidade nossa, né, a realidade da maioria das pessoas, que é esse acesso, né, porque fica muito caro, fica complicado de fazer. Na tua experiência, doutora, você já teve algum caso assim que pegou no teu emocional, né, assim, como é que funciona isso? Porque você deve entrar em casos, né, gravíssimos assim, que a pessoa não tem condição, né? Sem dúvida, viu, Luiz? Eu tive com certeza alguns pro bonos. Até hoje esses pro bonos ainda estão comigo, a grande maioria, né? Porque a partir do momento em que a pessoa não tem condições de arcar com os honorários, ela também não vai ter condições de muitas vezes procurar um médico. Muitas vezes ela tem a dificuldade também de encontrar um médico no sistema público que forneça uma documentação adequada e não vai ter provavelmente condições também de buscar um laudo agronômico, um curso de cultivo. E aí a gente acaba entrando com a documentação que a gente tem. Hoje esses pro bonos, eles são considerados aqui no meu portfólio casos chaves, né? Que foram casos que eu selecionei, na grande maioria, com relação ao uso religioso da planta e com relação à utilização do saber ancestral, né? Dos povos originários, com relação ao manejo dessa planta também. E aí, pela relevância e o que me toca no coração é ver que essa resistência ela não para, né? Tanto os povos originários quanto as pessoas que não têm condições, elas
estão sempre ali buscando uma maneira de se regularizar, de se tornar mais instruída, né? E aí não tem como não tocar no coração da doutora. Isso mudou um pouco a tua visão, porque deve ser complicado. Eu fico pensando, se eu fosse advogado, chegar um caso de um jardineiro ou de uma jardineira que tá lá, não tá fazendo mal nenhum pra sociedade, tá lá ainda se melhorando como pessoa, fazendo cultivo, e sofrer esse medo. Eu não sei, eu acho que eu não teria estômago, sabe, pra encarar uns casos assim, porque eu acho que essa é a tristeza, né? E a gente vai ter lá numa futura legalização uma reparação histórica e social que vai ter que demorar tempos para chegar numa mínima justiça ali, né, doutora? Eu acredito nisso, viu? Que o habeas corpus não dá essa autorização de cultivo. É uma coisa até interessante da gente falar aqui. O habeas corpus, ele apenas restringe a autoridade policial de praticar atos de persecução penal a você por aquela conduta. Mas com relação à autorização judicial, não é possível através do habeas corpus. Então, assim, nada mais justo, né, do que o grower, do que o cultivador, ele ter essa chancela aí da União através de uma regulamentação ou através de judicialização para ter a sua autorização de cultivo, né, poder trazer ali a sua legitimidade ali no seu grow também, né. É isso que a gente fala, né, Churu? Por isso que a gente quer dar como argumentação e precaução justamente isso para a grande maioria, a massa que assiste a gente aqui, né, não tem essa condição financeira. Então, tente passar por um médico, mesmo que seja do SUS, né, tenha uma prescrição, tenha ali algum tipo de laudo, né, eu acho que é encaminhando as pequenas coisas que você pode fazer para mostrar numa futura, uma possível ali, né, dor de cabeça, você ter como ter o teu argumento bem estabelecido, mostrando a tua boa fé. É triste, Churuganja, mas mesmo em 2025, a gente tem que aí, ó, para sair do armário de forma segura, né, se organizar mesmo, cara. São camadas, né, natural? São camadas, e aí a gente tem que ver quantas camadas a gente consegue suprir dentro daquilo que está dentro da nossa condição. Tem algumas camadas que exigem investimento, algumas camadas exigem conhecimento e outras camadas exigem mudar o estilo de vida. Então a gente tem que trabalhar dentro de todas aquelas camadas que exigem. Às vezes não adianta de nada você ter aquele monte de papel dentro de uma pastinha, mas não ter segurança na residência que você mora, porque não tem rede de apoio, porque entra todo mundo, porque todo mundo vê, porque alguém mexe. Não adianta você ter todo um controle ali ambiental, mas não ter outros controles que são necessários, como, por exemplo, a questão de demonstrar a boa-fé, que é, você não tem um HC, mas tem o restante dos papéis. A condição de você evitar ter uma conduta na sua casa que possa te fazer ser confundido, né? Alguns objetos, algumas coisas. Não é um objeto em si que vai fazer você ser tido como suspeito, mas se você tem um conjunto deles, às vezes você para investigar e tem um conjunto de coisas que somadas pode não demonstrar ali aquela boa-fé. Então são camadas que a gente tem que buscar ir alcançando dentro daquilo que a gente precisa para poder chegar naturalmente ali no habeas corpus. Eu acredito muito nisso, natural. Quando a gente está falando sobre essa parte de fazer essa parte democrática, nós como cultivadores temos de entender duas coisas, sabe? Eu falo isso também como profissional em outras áreas. O profissional que tenta fazer isso de maneira social, ele tem que ser elogiado, porque mostra que ele acredita na causa. Porque nós, profissionais de qualquer área que seja, não temos uma obrigação de fazer esse atendimento social, porque é o nosso trabalho, é o nosso sustento, é o nosso ganha-pão, é com isso que a gente paga as contas, mas a gente faz questão de abrir mão de parte daquilo e de dedicar o nosso tempo para poder fazer esse atendimento social. Então, por isso que a gente incentiva todos vocês aí que estão precisando de um atendimento social, e se vocês quiserem realmente ver o preço que se cobra em um HC, é só vocês entrar no site da OAB do estado de vocês aí no Google e vocês vão conseguir ver o preço que a OAB coloca para um HC aí no seu estado, e aí você vai ver que no nosso projeto social, com o nosso acolhimento e depois passado aí para a doutora Raíza, você vai ter realmente um atendimento a preço social, como a gente já fez esse projeto, agora a gente vai estar fazendo agora novamente, agora com a doutora Raíza, e você aí que está assistindo, olha, não perde essa oportunidade, esse projeto não é para quem anda de Jeep Renegade, esse projeto é para quem realmente precisa de um atendimento social, e que a gente sabe que a maioria, doutora Raíza, das pessoas que estão hoje cultivando no Brasil. Top demais. Vamos para a próxima aqui, eu tô separando as perguntas
perguntas que vocês estão mandando, galera. Quem tiver dúvida, vamos aproveitar aqui. A doutora Raíza, é só mandar. Eu tô separando aqui, ó. Vamos para quem mandou lá no Instagram, o Daniel. Ele fala aqui, ó, doutora, tenho 5 plantas, mas a última rendeu mais de 40 gramas. Que bom, meu querido, que bom, que é sinal que corro risco por ter mais de 40 gramas em casa. Como que é essa questão? É só o porte na rua? A gente sabe, né? Se você tá desenvolvendo um bom cultivo e se você quer fazer uma extração de qualidade pro teu medicamento, muitas vezes você vai precisar de muito mais de 40 gramas, né, doutora? Olha, existe um limbo aí com relação a essa decisão do STJ e não é à toa, vou até aproveitar e fazer um link com a outra pergunta aqui do ALS Grower, né? Existe um limbo com relação a essas pré-definições, né? Se essa 40 gramas ela é só no porte fora da residência, né? Se esse plantio de 6 plantas ele é absoluto e não é, então existe uma insegurança muito grande, né? A gente tem aí hoje, fruto dessa insegurança, um mutirão tendo que ser feito agora do CNJ, termina agora no dia 30 de julho, e provavelmente a gente vai ter mais ou menos 2.000 condenações aí, ou modificadas ou revogadas. E aí a gente tem que pensar numa perspectiva do sistema dessa população prisional, quantas pessoas não tiveram um agravamento do seu regime de pena, do seu direito a concessões de liberdade provisória, das próprias condenações, se somatizadas, não darem condições para ele de muitos benefícios que ele poderia ter ali em situação de prisão que se encontra, né? Então, quantas pessoas ali... Tive um caso, por exemplo, criminal, que já condenado, cumprindo pena, saiu para regime semiaberto, e aí, durante o trabalho de remissão de pena, foi pego portando, e aí teve uma regressão do regime dele por conta disso. Então, esse é um dos casos que está sendo analisado pelo CNJ também, que já foi requerido essa extinção dessa condenação dele, né, e a retomada ali do processo criminal. Mas tudo isso, quando a gente tem que falar de maconha, a gente tem que falar de justiça criminal, é muito indignante. Por isso que eu bato tanto na tecla, assim, da esfera civil, da regulamentação, do que a gente tem que entender com relação a direito sanitário, né, como a gente se regularizar e ter toda a papelada, e como a gente briga também, como bem falado aqui no bloco anterior pelo Churu, né, com relação a ficar ligado aí nas eleições, né, que a direita conservadora vai vir aí no legislativo, né, sem dúvida alguma. Então é a gente pensar, né, em quem a gente tá elegendo para de fato a gente alcançar uma melhoria. Tratar de maconha com direito penal já está ficando desleal, né? A gente tem que submeter muitas vezes a um processo penal, um cultivador de bem, um cidadão, um pai, uma mãe, por conta de ser tratado e da gente ter esse limbo, né? Então, assim, a gente não tem uma garantia de que 40 gramas vai te segurar na descriminalização, né? Isso vai partir da questão do policial ver não tá muito bem, muitas vezes num dia bom. A gente sabe que existe uma série de situações em que existe irregularidades, né, na forma que aquilo ali é apreendido, na forma da abordagem. Na grande maioria das abordagens a gente não tem um aviso do policial que todos vocês que estão sofrendo, que sofrem abordagem ou já sofreram, têm o direito de receberem um aviso de que é o seu direito permanecer em silêncio, que se chama o aviso de Miranda. Então, assim, quando a gente vai ver a realidade do Brasil, não quer dizer com a realidade que está ali escrita na lei, né? E você tá gostando do vídeo? Se tiver gostando, não esquece, deixa aquele like que legaliza. E antes da gente continuar esse conteúdo, só quero te dar um aviso muito importante para você que está buscando aí o habeas corpus, o HC, e tá na dúvida de como proceder. Doutora, o que é o HC? Então, o habeas corpus preventivo, ele é um remédio constitucional que garante a liberdade em casos atípicos, como é o caso do cultivo de cannabis, para que as pessoas elas não sofram constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção e de porte do seu medicamento. Mais ou menos quem que pode recorrer ao HC? O habeas corpus, ele é um remédio disponível para todos, assim como a cannabis. Então, é necessário que as pessoas que estejam interessadas em entrar com esse tipo de processo para garantir o seu cultivo legal, elas estejam munidas aí das documentações necessárias. Então, o habeas corpus é para todos. Salve, comunidade! Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha alegria. Eu consegui o meu HC, agora eu vou plantar meu medicamento em casa, né, com segurança e tranquilidade. Agradecer ao trabalho lindo dessa galera que realmente possibilita, né,
a gente ter esse acesso, né? Porque, como vocês podem ver, eu não sou nenhum playboy, né? Olha aí, minha casa é simples, sou uma pessoa simples, não tenho um poder aquisitivo alto. E graças a esse projeto social, hoje saiu o meu HC depois. Então, acredita no projeto, é de verdade, dá certo. O ideal seria que não precisasse, mas infelizmente hoje é o caminho mais seguro, né? O ideal seria que todos tivessem acesso, né? Mas é isso aí, né? Conversa com o advogado, seja sincero, né? E faça o que é certo, né? Use o seu medicamento, né? Conforme o recomendado pelo seu médico, prescritor. Então, muito obrigado a todos vocês e um forte abraço. Tamo junto. Valeu, Natural TV. É nóis. É isso aí, galera. Então, se você tá buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Vou te dizer, galera, é muita caminhada pela frente, né, doutora? Não tem como largar a mão ainda mesmo, porque é isso. Se a gente vai como lobo e loba solitária ali, a gente se frustra no meio do percurso e não tem gás para permanecer. Esse senso de coletividade, de comunidade, na minha visão, é uma construção muito eficiente, porque você pega o teu potencial individual e joga isso num coletivo, somando aos potenciais em várias áreas de todo mundo. E aí a gente fica forte, aí a gente fica organizado e mais incisivo ali no que a gente pode fazer, né? Sem dúvida alguma, né? A gente tem que se politizar cada vez mais, se unir, como é o caso aqui da comunidade, prestar uns aos outros as informações, né? Estar aqui sempre tirando as dúvidas de vocês, para que vocês estejam sempre seguros do que está acontecendo com relação à legislação, de como se comportar em situações adversas, aonde você acha que está seguro e muitas vezes você não está, né? Tem muita gente que acha que tem um habeas corpus individual e que está tranquilo fazer doação, né? Então, assim, é importante ter consciência de cada situação, tirar as dúvidas direitinho, para que a gente diminua o máximo possível os riscos, né? Esse é o trabalho da advocacia, instruir e trazer a minimização aí desses riscos para a galera que tá aí no corre, que é muito legítimo, né? Boa. Doutora, eu vou puxar mais duas perguntinhas aqui do nosso chat, do Vinícius, ó, ele pergunta, né? Porque muita gente que faz tanto o cultivo mineral, quanto que faz as extrações, precisa de uma precisão exata do que tá colocando de insumo, né? Do que vai colocar ali para diluição, principalmente nas extrações. E ele pergunta, aquela balancinha, principalmente aquela de precisão, né? Que o cultivador no mineral usa geralmente, é sujeira? Minha gente, é bem complicado, viu, a balança, porque é o seguinte, no momento da abordagem, que você tem qualquer elementozinho extra da descriminalização, até não tendo nenhum, você ainda corre o risco de ser conduzido à delegacia e levado. Se você mora em condomínio, principalmente, uma denúncia administrativa mesmo já pode ser um viés também para que a polícia ultrapasse o direito dela, né? Não vou dizer utilizar o direito, ultrapasse o direito dela de investigação e passe a adentrar aí na localidade do paciente, né, e fazer uma apreensão indevida, né? Então, não existe 100% de segurança. Existe você estar precavido com relação à quantidade, que é um mínimo, mas acima disso, tá buscando sempre estar com a documentação atualizadinha, assim que possível se organizar, fazer o habeas corpus ou qualquer outra ação autorizativa. Quando sair regulamentação do cultivo, instigar ali os órgãos públicos, né, da União, para que eles façam a emissão de regulamentações similares à que a gente vai ter aí com cânhamo, né? A gente precisa dessa pressão social para que as coisas elas vão cada vez mais se desmistificando, né? Porque a real é que a polícia, o Ministério Público, na grande maioria das vezes, o Ministério Público, às vezes, ele é bem razoável, mas outras vezes não, eles estão em completo desconhecimento, né? De toda a ciência que a gente traz aqui, da
da finalidade, da espécie, da prescrição médica daquilo. Então, até você explicar por A mais B que aquela balancinha ali, ela é necessária para o teu cultivo, isso é papo de processo criminal, não é papo de delegacia mais. Que loucura, Churu. Eu acho revoltante mesmo, né? Porque você tá colocando um medo na pessoa de um instrumento que é a balança, que vai favorecer você chegar na tua melhor formulação do teu óleo, por exemplo, né? E aí você fica nessa, assim, é uma loucura pensar que uma balança, ou seja, sempre aquela dualidade, ou é isso ou é aquilo. Então, se você tem balança, não é só balança, né, natural? Só balança é bom. Tipo assim, se você é como eu, é das medicinas, toma um rapézinho, tem que ter cuidado, não pode ter muito potinho vazio em casa, não, ó. Se você gosta de fazer aquele sacolezinho lá, aí você, tá em promoção, vou comprar 3 packs aqui de 6 saquinhos cada um, bota lá, já ficou, tipo assim, é um monte de coisinha, a moedinha trocada ali dentro do potinho, já virou um monte de notinha de R$2 que você deixa lá no potinho ali, trocadinho pra poder comprar pão, já pegou também. É uma série de coisinhas que a gente tem que ficar tomando cuidado, e aí, doutora Raiz, é isso que a gente fala da questão das camadas, né? Eu sempre costumo dizer que, assim como acontece com a segurança da informação, o elo mais fraco são as pessoas. Vamos dizer assim, a gente não é tão importante a ponto de atrair equipe de investigação e equipe de inteligência, não. Todo mundo é denúncia anônima. Agora, quem? Qual foi o elo mais fraco que levou essa denúncia e levou o pessoal até a sua casa, né? Então, assim, vamos olhar, claro, para essas coisas mais objetivas, mas vamos olhar também para aquilo que é subjetivo, porque o constrangimento ilegal, ele pode acontecer até com aquela pessoa que tem HC. Turu, essa era a pergunta do Arthur, ó. Mesmo com HC, a polícia ainda pode encrencar com a balança? Se mesmo assim, aí eu vou ficar chocado. Aí, pode, o pior que assim, pode. Sabe por que pode, natural? Porque a doutora vai comentar, é que a autoridade policial pode falar que você está fazendo desvio de função do seu HC, não é, doutora? Nossa. E aí, é aquilo, por isso que a gente fala que o elo mais fraco são as pessoas, a doutora pode até comentar, né? Porque o constrangimento, por mais que você não possa ser detido, entre aspas, mas ninguém, mesmo com o HC, tá livre do constrangimento, por incrível que pareça, não. Que loucura. Ninguém, viu? Olha, é uma coisa muito complicada. Esses dias eu ouvi uma colega advogada com HC, o esposo dela com HC, e numa simples blitz de lei seca, passou por lá e foi averiguada, foi questionada quanto do seu HC, houve até uma tentativa de levá-la até a delegacia, né? E só pelo fato dela ser advogada foi que ela se impôs. Mas quantas vezes a gente não tá ali no carro, inseguro com relação a alguma situação administrativa mesmo, né? E a gente acaba caindo em situações que configura constrangimento ilegal, mas que pra gente conseguir essa configuração é papo criminal, né? Até lá, eles têm muitas, não vou dizer regalias, mas muitas prerrogativas. O testemunho dele ser um testemunho eivado, de presunção de veracidade, um agente da lei, né? Então, só nesses 2 pontos a gente já tá em desvantagem, né? Mesmo quem tem HC pode sofrer algum tipo de coação. Não acredito que investigação, como o Churu mesmo disse, não vivi ainda casos desses na minha advocacia, mas denúncia de cheiro, denúncia de condomínio, multa de condomínio, que é um registro formal que fica, o fato de existir até mesmo um GRO, muitas vezes é um desconhecimento da autoridade policial e muitas vezes ele acha que aquilo ali é um laboratório. É um laboratório de produção, né? E a gente tem que trazer essa perspectiva das possibilidades para vocês, mas não no sentido de trazer medo, mas no sentido de que vocês fiquem atentos, né? Porque realmente a desinformação é grande e esse tipo de medo é o que faz os cofres públicos gerarem mais e mais dinheiro aí para a segurança pública. A gente tem muitas emendas parlamentares para conceder que exista cada vez mais aparato militar na rua, né? Mas a bem da verdade, se hoje os Estados Unidos decidem entrar em guerra com o Brasil, a gente não tem aparato militar, então a nossa guerra é interna e contra o nosso próprio povo, né? Isso que a gente tenta desmistificar ali no judiciário, que é a primeira base, que a gente tenta argumentar com muitos delegados, quando existe algum tipo de apreensão, mas a gente tem muita dificuldade da polícia entrar em um consenso no sentido
de se aprimorar, de obter conhecimento, para não causar esse tipo de nulidade, né? Muitos policiais, eles conversam comigo, doutor, mas você vem aqui e solta, o que é que a gente vai fazer mais? Eu disse, o problema não é que eu tô soltando, o problema é que vocês estão prendendo errado. Porque se vocês prendem certo, se vocês utilizam a investigação, vocês fazem um mapeamento do que de fato é crime ou não, baseando-se nos dispositivos legais daquela conduta de fato certinho, né? A gente não precisa estar chorando e esperneando atrás de ter acesso a um inquérito, a gente não precisa estar soltando muitas vezes em outros tipos de crime, não com relação à maconha, mas outros crimes, tipo de atentado à vida, por exemplo. A gente não precisa estar soltando esse tipo de criminoso que muitas vezes é solto, às vezes nem por atuação do advogado, às vezes por própria inércia ali do próprio judiciário em formular ali as questões pertinentes àquele caso, né? Então, eu costumo dizer, tem muita gente errada presa e tem muita gente que deveria estar presa que está solta. A maioria dos usos de maconha, dos flagrantes e das ações relacionadas, ainda que recreativa, ainda que não no contexto medicinal, não é um contexto de traficância. A traficância, ela é uma organização, né, grande, que ela deve ser refutada aí com base na inteligência, e não a gente ficar nessa caça aos ratos, né, utilizando o nosso sistema como instrumento de controle social. Que loucura, galera. Eu sei que é frustrante, mas o que a gente vai fazer, né? Não pode parar. É ir detectando essas incongruências, é ir usando essa raiva que fica desse sistema perverso, né, para organizar a documentação. Então não adianta, galera. Não dá para arredar um passo. A gente tem que estar aí todo dia, mesmo com essa frustração de ver que tá enxugando gelo. O sistema enxuga gelo há décadas, né? E isso precisa acabar. Última perguntinha aqui é do Thiago e foi repetida também. O título de eleitor. O título de eleitor irregular restringe o acesso ao HC? Nenhuma relação com relação à justiça eleitoral e o direito do HC. Ainda que existam irregularidades, pendências com relação a outras condenações, isso também não restringe a possibilidade de se pleitear e de se conseguir um HC. Claro, quando você tem um antecedente criminal, é uma argumentação diferente do que quem não tem um antecedente criminal. É uma visualização diferente daquele juiz do que quem não tem. Mas, ainda assim, a gente tem que lutar e não pode se restringir. Porque, doutora, tantos anos atrás eu tive uma condenação por alguma outra situação que hoje está resolvida. Eu ainda... fica aquele fantasma ali na vida da pessoa, e é um outro ponto falho também da nossa justiça criminal, porque todos os crimes que a gente não tem uma finalização, uma condenação, e ainda quando se cumpre aquela condenação, todos têm direito a obterem o esquecimento e retomar a sua vida, né, de acordo com o caráter da ressocialização da pena, né. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ressocializar por essa razão, que a gente não tem um acompanhamento, a gente não tem uma instrução adequada. Mas é essa luta, não tem nenhuma irregularidade, o caminho fica um pouco mais tortuoso, mas a luta sempre é válida e dá certo também. Com relação à justiça eleitoral, zero problema. Mas com relação a outras condenações de justiça criminal, pode haver um empecilho, mas não um impeditivo. E você tá gostando do vídeo? Se tiver gostando, não esquece, deixa aquele like que legaliza. E antes de a gente continuar esse conteúdo, só quero te dar um aviso muito importante para você que tá buscando aí o habeas corpus, o HC, e tá na dúvida de como proceder. É isso aí, galera. Então, se você tá buscando tirar o HC, mas não conseguiu ainda, a gente vai te deixar um link do nosso acolhimento aqui, onde você vai conseguir todo um direcionamento da documentação e do processo passo a passo. Então, ó, o link tá na descrição. Se você quiser saber mais, é só colar. Tamo junto. Vamos fechar nossa live de hoje aqui lá no Ganza App. O Golzola metendo marcha aqui numa vega e cura da última colheita. Olha que planta bonita, Churuganja. Eu adoro essas plantas folhona gigante ali, ó. Já tá trabalhando ela também, né? Abril, não tem muita informação aqui, mas aspecto tá redonda, né, Churu? Bonitona, cara. Tá muito bonita, né? Ocupando o espaço, que é aquilo que a gente busca, né? Que é ocupar o espaço. Ainda dá pra dar mais uma espalhadinha ainda. E, inclusive, cabe até uma redinha de scrog depois de uma defoliação, sabe, natural? Aí, né? parece que não,
que não, mas dá pra... Até vai ser bom, porque, ó, repara lá na de trás, ó. Naquela de trás. Qualquer coisa eu coloco a famosa técnica do tijolinho pra subir e vai metendo marcha. E tem uma técnica boa aqui, galera, né? A gente tem usado bastante na oficina. Dica de oficina, hein? Para nivelamento de altura aqui dentro do grow, você fazer aquela poda na metade da planta. Então você pega aquela tua planta mais baixa, ó, por exemplo, essa daqui, né? Que tá autona ali, ó. A gente cortaria ela mais ou menos aqui, ó, na altura dessas outras da frente. Né? Ou seja, você vai fazer uma poda top, tirar um clone dessa parte apical, um clone super bom, né, de ápice ali, e vai nivelar a altura sem precisar fazer muita coisa. Ou ali, como o Churu falou, né, Churu? A redinha Scrog, baixa essa aqui na mesma altura, ó, ocupa aquele cantinho ali, e aí você tem um ganho luminoso melhor, mas ó, dá um caule robusto, ramificações bem grossas aí também, tá bem bonita a estrutura dessa planta, hein? Muito bonita, muito bem espalhada, né, a iluminação tá muito boa, a nutrição também, ela não aparenta demonstrar nenhum tipo de deficiência aí grave, e olha lá, aí, né, olha lá. Aí, cheio, vendo a aula do Rafa. Vamos pro próximo aqui, floração do Improvisa. Minha nossa senhora, esse aqui a gente tem acompanhado, hein? Ele foi muito criativo. Como é que fala essa daqui? É Dozidos? Como que fala isso aqui? É aquela... Doce. E a Skittles, 8ª semana aqui, ó. Nossa, tá bonito esse cultivo do Improvisa, hein? Minha nossa, Churu. Essa técnica do palitinho ali como uma redinha Scrog também deu o que falar. A gente tem acompanhado, né, esse processo aqui. Ah, meu camarada, é a criatividade, né, da galera, né? Criatividade de fazer, o importante é fazer o quadradinho, passar o bud por cima e aquilo ali já rendeu um top bud, né? É sempre planta bonita, velho. É planta bonita demais. Arbustinho, hein? Arbusto muito bonito. Você vê que tem flor nas laterais, do lado, em cima, embaixo, né? E aspecto da folhagem muito bonita, florescendo ali bastante. E deve ter algum tempo, né? Por mais que ela esteja aí já na 7ª e 8ª semana, aí tem uma na 4ª também. Tem uma banana na 4ª semana. Pode ser essa que eu tô vendo aqui então, que ainda tem o que crescer ali, ó, mas muito bonito o desenvolvimento do jardim. Olha lá, ó, os budzinhos mesmo já em alta taxa de produção de resina, que é o que importa no fim das contas, né? Grande Improvisa, Churuganja, esse aqui é das antigas já também, sempre aqui contribuindo com dica, com o aprendizado dele, com a evolução. Isso que eu acho que é o mais bacana dessa comunidade, Churu. Sempre firme aí no Ganzá, fortalecendo, movimentando aí, excelentes postagens aí, parabéns, meu camarada, parabéns aí. Galera tá firme e forte aí no Ganza App. Opa! Só pra deixar a galera com água na boca aí, né? Pra fechar nosso react, o Oblister, colheita do primeiro ciclo e iniciando o segundo. Ó, galera, quem nunca cultivou, vai sentir na pele. Você vai ver qual que é a sensação de você colher pela primeira vez. Churu, é inesquecível ou não é, meu querido? Enquanto a gente vê o vídeo, ó. É inesquecível, camarada natural. Eu que quando colhi minha primeira flor não consegui nem esperar secar. Eu queria logo era pegar aquele negócio que não ficava nem aceso. Mas foi a melhor coisa que eu provei da minha vida. Eu digo, nossa, isso aqui molhado tá assim. Imagina isso aqui seco e curado, velho. É tipo essa sensação. E... primeira colheita braba, hein, meu querido? Muito braba, pelo amor de Deus. Olha, a galera hoje, natural, já chega... né, fazendo, já chega no halterofilismo. A galera não chega puxando pezinho pequeno, não. A galera chega profissional. Por quê? Porque temos a democratização da informação e temos pessoas que estão dispostas também, assim como as pessoas que chegam firme aí no nosso curso, na nossa consultoria, de dizer, meu camarada, eu não vou ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos aqui batendo cabeça. Eu já vou chegar direto com o meu autossustento já a partir do primeiro ciclo. Coisa que antes não é natural. Eu lembro que antes, eu já vi muita história de gente dizer assim, não tá com cultivo lá tão legal e falar, pô, cultiva há 3 anos, cultiva há 4 anos. Fala, pô, como o desenvolvimento é lento quando a gente não consegue ter acesso ao compilado correto de informação e a solução rápida dos problemas que a gente necessita. A gente gasta muito tempo por conta própria, isso realmente tem um custo muito alto. Quem já começa direto ali na nata, ali direto nas informações que necessita, no acompanhamento especializado, na dedicação de tempo, já consegue ter excelentes resultados. E eu costumo dizer, natural, que às vezes a pessoa pode até não conseguir se sustentar no início, mas quando ela começa, o autossustento é praticamente inevitável. Ela só não vai chegar lá se ela não quiser, porque ela vai ter todo o conhecimento na mão para dizer, meu camarada, eu tô no perpétuo,
ninguém me segura, comprar nunca mais. Ah, que delícia, galera. É isso que a gente quer para todos os consumidores, para todos os usuários, para todos aí, né, ervoafetivos. É a melhor experiência que você pode ter. E vai pro Ganza App, porque por lá, Churuganja, fica facinho de encontrar todo o nosso conteúdo. Por lá vai ter todas as abas ali para você encontrar e já monta o teu perfil